Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero louvar a Deus pela sua bondade e misericórdia que me dá a oportunidade de mais uma feita de a gente meditar juntos na palavra do Senhor, no partilhando o pão de hoje. Quero louvar a Deus também pela sua vida e espero em Cristo que você e a sua casa estejam bem. Quero fazer menção também de muitos que, por bondade e misericórdia do Senhor, acabam aí me encontrando por aí, às vezes até com a minha esposa, e perguntam, não é, pelos próximos vídeos, dizem que tem nos acompanhado as mensagens, e dizem até que já faz tempo que nós não fazemos nenhum vídeo falando a palavra do Senhor, e é verdade, já tem algum tempo, mas o Senhor, Ele por bondade, nos concede a oportunidade nesse instante. Quero saudar a você, não é, com a doce paz do Senhor Jesus, a sua casa, que Deus em Cristo continue lhe ajudando. Não deixe de conferir, não deixe de compartilhar, porque certamente Deus vai te usar também para alcançar também outras pessoas. Amém? No Partilhando o Pão de hoje eu quero trazer a palavra de Deus que chegou à minha mente e ao meu coração, e juntos vamos conferir. Se você pode, abra comigo a sua Bíblia e vamos conferir no livro dos Provérbios. Provérbios, capítulo de número 14, o versículo apenas de número 27. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Amém. Quando nós falamos em temor, automaticamente alguém pode associar esse temor aqui com medo, com um profundo sentimento de pavor até. Mas a tradução aqui no hebraico mais fiel vem de irá. Irá, no substantivo feminino, traduz-se por reverência, sentimento de respeito e reverência moral a alguém. Mas a quem? O sábio escritor está inspirado pelo Espírito de Deus e estará apontando esse sentimento de respeito e também de reverência moral não a homens, não a coisas ou situações, mas ele aponta este temor, este sentimento de respeito, esta reverência moral ao Senhor. E o Senhor aqui, obviamente, está escrito com a inicial S maiúsculo, referendo-se ou se referindo a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Por que devemos temer a Deus? Por alguns princípios, observando a sua palavra, como por exemplo, podemos ver que Deus ele é absoluto, ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Nunca houve e nem haverá alguém que se compare a Deus, nem no início e nem também no fim. Glórias a Deus. Apenas com a expressão poderosa de sua voz, ele criou todas as coisas, conforme está escrito em Gênesis, no capítulo 1, dizendo, faça-se, e logo tudo tem se feito, tudo se fez. Glórias a Deus. Ele é o onipotente, ele é o onisciente, o onipresente, ou seja, tem todo o poder sobre tudo e sobre todos, a autoridade suficiente sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Ele também está em todos os lugares, presente ao mesmo tempo, e também é conhecedor de toda a mentalidade humana. Glórias a Deus. Ainda antes que viesse uma palavra nos nossos lábios, eis que tu, Senhor,
já sabes, como está escrito no livro dos Salmos 139. Glórias a Deus. Devemos temer, ter esse sentimento de respeito, essa reverência moral ao Deus que é sobre tudo e sobre todos, ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, ao Deus que tem todo o domínio, aleluia, concentrado em suas mãos. Mas nem todo mundo tem esse sentimento de respeito, nem todos têm no seu coração ou na sua alma, aleluia, a reverência moral a este Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. À luz da Bíblia, nós podemos ver muitas situações, mas trazendo uma situação muito conhecida, aleluia, por aqueles que gostam da Bíblia e leem a Bíblia Sagrada e gostam de ouvir, foi a situação dos 2 filhos do sacerdote Eli. 1 Samuel, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, podemos observar, a Bíblia diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram tidos como filhos de Belial, homens sem moral, homens sem prudência. Glórias a Deus. Todas as vezes que eram oferecidos os sacrifícios ao Senhor, nos conta as Sagradas Escrituras que esses homens não tinham o sentimento de respeito, glórias a Deus, a reverência moral a Deus, e não respeitavam ao Senhor, glórias a Deus, e não temiam ao Senhor. Diz que eles vinham com um garfo de 3 dentes e tiravam o melhor do sacrifício, aquilo que era oferecido a Deus, eles simplesmente banalizavam, simplesmente faziam pouco caso para as coisas de Deus. A consequência disso, além desta situação, a Bíblia nos conta que eles se deitavam, procuravam ter relações com as mulheres que ficavam à porta da tenda da congregação. Que coisa terrível! Grande era a falta de temor destes homens para com o Senhor. E a consequência disso, glórias a Deus, é como o escritor inspirado por Deus aqui está dizendo: o temor do Senhor é fonte de vida, produz vida. Diga-se de passagem, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Glórias a Deus. Mas o escritor não para e diz que para desviar dos laços da morte. Consequentemente, automaticamente, quem não teme ao Senhor, consequentemente, infelizmente, inevitavelmente, alguém acaba caindo em laços de morte. O resultado de pecado é a morte, como disse Paulo aos Romanos. Glórias a Deus. O salário, a consequência, o resultado do pecado é a morte. Foi o que aconteceu por falta de temor, de respeito, de reverência moral a Deus, destes 2 irmãos, Ofni e Finéias, glórias a Deus, pecando, desobedecendo, desrespeitando as coisas de Deus. A consequência foi a morte destes homens, glórias a Deus, e também resultando a morte do seu próprio pai, que não os advertia. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Podemos ver em uma situação contrária, podemos ver o salmista, o nosso irmão Davi, glórias a Deus, aleluias, aqui no livro de 2 Samuel, glórias ao nome do Senhor. Se você pode, abra sua Bíblia comigo e vamos conferir a palavra do Senhor nosso Deus, aleluia, glórias a Deus. 2 Samuel, no capítulo de número 2, glórias ao nome do Senhor Jesus. Nos conta que Deus mandou a Davi a recontar, fazer uma contagem do povo, glórias a Deus, e havia uma certa ira, glórias a Deus, no coração de Deus. Deus estava querendo tomar uma providência em relação a alguns erros, algumas situações que estavam sendo reprovadas pelo Senhor, glórias a Deus. E o Senhor
aleluia, chega no coração de Davi, do até então rei de Israel Davi. O coração dele arde com o desejo de sacrificar, de oferecer a Deus um holocausto. E nos conta no versículo de número 20, a partir do versículo 20 de 2 Samuel capítulo 24, glórias a Deus, e olhou a Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. E saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. Versículo 21, e disse a Araúna: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta terra e vim edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Observe, aleluia, a continuação, versículo 22. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos, e eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. E tudo isto deu Araúna, e disse mais Araúna ao rei, aleluia, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Observe, Davi chegou lá como rei, com a autoridade de rei, disse: eu vim sacrificar ao Senhor, mas eu vim comprar de você esta terra, este espaço aqui, e vi também comprar os animais e tudo mais para sacrificar ao Senhor. Glórias a Deus. Observe o temor, a reverência moral de Davi para com Deus, o respeito de Davi para com Deus. Se fosse outro, quem sabe iria usar de expertise com a permissão da palavra e diria: eu sou rei, eu vou pegar aí, vou sacrificar e Deus vai receber. Deus me entende, não é? Deus entende que ele quer ser bondoso comigo. Araúna disse: pode pegar, pegue aí, rei. Ele poderia ir no embalo, mas havia dentro de Davi o sentimento de respeito para com Deus, o sentimento de reverência moral. Ele disse: não, mas por um preço eu te comprarei e vou sacrificar. Observe o versículo 24. Porém o rei Davi disse a Araúna: não, mas por um preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a terra e os bois por 50 ciclos de prata. Versículo 25. E edificou Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou, glórias a Deus, para com a terra, e cessou aquele castigo sobre Israel. Se não fosse a prudência, o respeito a Deus, se não fosse o sentimento de reverência moral ao Senhor de Davi para com Deus, aquele castigo não iria ser cessado. Sabe o que eu quero trazer pela palavra de Deus, inspiração divina, aleluia, neste instante, é que falta temor em nossos dias para com Deus na face da terra. Glórias a Deus. Deus está procurando nos céus quem o possa temer, quem esteja dentro do seu coração o sentimento de reverência moral a Deus, o sentimento de respeito para com Deus. Hoje podemos ver pessoas que zombam, pessoas que escarnecem, pessoas que menosprezam as coisas de Deus. Querido, se você não quer crer em Deus, é uma opinião sua, é uma decisão sua. Não creia, crer ou não crer, isso aí é uma escolha sua, é uma decisão sua. Mas tem uma coisa, de Deus não se zomba, de Deus não pode se brincar. Aleluia. Diz-nos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele disse aos irmãos em Gálatas, capítulo 6, o versículo 7, não erreis,
Deus não se deixa escarnecer, zombar, aleluia, porque tudo o que o homem plantar, isso também ceifará. Fique certo, uma hora ou outra, alguém vai precisar colher aquilo que plantou, aleluia. Mas Deus é amor, alguém pode dizer, Deus é amor. E a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa os seus pecados alcançará misericórdia. Aleluia. Mas a Bíblia que diz que Deus é amor, diz também que Ele é o justo juiz. E Deus ainda chama a terra e aqueles que o zombam, que o criticam, que o perseguem, que o escarnecem, Deus ainda chama para uma prestação de contas. Glórias a Deus. Não brinque com Deus. Não quer crer nele? A escolha é sua, mas não zombe, não critique, não persiga aqueles, aleluia, que creem no Senhor. Não zombe, não escarneça, porque Deus ainda chama para uma prestação de contas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Diz-nos as Sagradas Escrituras em Lamentações, no capítulo 3, o versículo 39. De que, pois, se queixa o homem vivente, o ser humano, aleluia, ele queixa-se dos seus próprios pecados, aleluia, glórias a Deus. Na realidade, o ser humano se queixa, reclama, aleluia, clama por causa dos seus próprios erros, consequências de erros, consequências de pecado. Deus está nos oferecendo perdão, Deus está oferecendo a sua misericórdia, Deus está oferecendo a salvação para a alma do ser humano através do seu sacrifício, do seu único filho Jesus. Mas a humanidade tem virado as costas para Deus, a humanidade tem se esquecido de Deus, tem zombado de Deus. Agora há pouco fizeram aí mais uma vez, ano passado fizeram isso nas escolas de samba, em uma determinada escola de samba lá no Rio de Janeiro, a imagem, um homem representando Jesus e o outro representando o adversário, o inimigo da alma do ser humano, Satanás, puxando Jesus naquela simbologia ali, puxando Jesus, arrastando Jesus, como que derrotando a Jesus. Que zombaria, que forma de escarnecer a Deus. Glórias a Deus. Agora há pouco do Natal passado, houve aí uma apresentação em um canal por assinatura, fazendo aí um especial, entre aspas, de Natal. Ali simbologia, aquela peça ali naquela cena, faziam de Jesus com os apóstolos em uma relação homoafetiva, homossexual. Onde é que já se viu isso? Glórias a Deus, glórias a Deus. Meu irmão, não quer crer em Deus, mas também não zombe de Deus e das coisas de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Respeite, procure temer, procure, aleluia, respeitar, porque o final disso aí, glórias a Deus, vai ser trágico para aqueles que não respeitam, para aqueles que zombam. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Agora há pouco, nessa última apresentação nas escolas de samba, houve mais um. Fizeram um personagem simbolizando Jesus crucificado, preso em uma cruz, simbolizando aí, me parece, um traficante, um malfeitor, um ladrão, não é? Onde é que já se viu isso? E as coisas estão acontecendo, Deus tem permitido as coisas acontecer para chamar a atenção do povo, para um arrependimento, para que haja temor no coração do ser humano. Glórias a Deus. Deus não tem prazer em ver ninguém sofrer, mas aquilo que a gente faz é aquilo que a gente desfruta. Glórias a Deus. De Deus ninguém zomba. Que o temor do Senhor, ele possa renascer nos corações de muitos. Quem sabe eu falo com alguém que antes temeu ao Senhor, antes estava na presença de Deus, mas agora está distante. Volta-te com pressa ao temor de Deus, à presença de Deus. Arrepende-te profundamente e rapidamente dos teus erros. Deus, ele quer renovar o temor dele em muitos corações nesses últimos dias.
E para isso é necessário muitas vezes Deus dar uma sacudida, apertar às vezes, porque o parafuso só fica firme depois que alguém vem com a chave e dá uns apertos de vez em quando. Glórias a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, do Brasil, do mundo. Aleluia. Glórias a Deus. Receba da parte de Deus temor no seu coração. Aleluia. O dia do Senhor vem, já está perto. Que Deus em Cristo nos ajude, em nome de Jesus. Amém.